trabalho, a gente até já havia feito uma parte naquela nossa primeira apresentação, em que eu comentei com vocês que eu fiquei bastante impressionada em perceber como que vocês cresceram e como que vocês se firmaram. Mas a gente tem motivos para isso, porque quando se é muito jovem e quando nós entramos na academia, nós não temos ainda habilidades, nós não temos ainda autoconfiança, nós não temos muitos conhecimentos, e aí nós vamos investir nisso e nós vamos fortalecendo cada vez mais. Então nós estamos chegando num ponto que já percebemos, olha, a gente acabou de fazer análise de um livro muito complexo, muito bem escrito, muito importante no mundo inteiro, vendo as organizações com essas metáforas de imagens. E nós percebemos o quanto que a gente já conhecia do livro, quando a gente foi lendo. Por isso que a gente foi traçando todas essas analogias, com todos os conhecimentos que a gente teve aqui, que a gente começou quando? Lá na primeira disciplina, lá nas teorias de administração, em toda aquela visão que a gente viu. Então, nós vamos percebendo que nós já estamos ficando gigantes perante o nosso conhecimento. Então, eu não sei se eu já fiz uma comparação aqui com vocês a respeito de conhecimento e a respeito de aprendizado. Então é assim, no início, nós nem imaginamos que nós não temos conhecimento sobre as coisas. Então é o primeiro quadrante. O primeiro quadrante, você não sabe que você não sabe. A partir do momento que você começa a ter contato com aquilo, aí você fala, meu Deus, que coisa gigante. Eu nem sei se eu vou ter condições de acompanhar isso. Olha como eu estou entendendo agora o quanto que eu não sei, o quanto eu preciso aprender esse bem. Nós estamos chegando num ponto agora, que é um ponto culminante no nosso relacionamento, inclusive, eu, líder, e vocês, meus companheiros, meus parceiros de trabalho, que nós estamos chegando e estamos vendo de frente a frente, entendendo assim, uau, como eu sei que eu sei, como eu consigo já lidar com isso na minha vida, como eu já consigo trazer essas comparações e essas aplicações práticas na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na minha vida acadêmica. E aí, nós precisamos agora projetar a nossa carreira e nós precisamos saber agora que isso aqui já está ficando muito pequeno para nós. E eu já percebi isso, está ficando pequeno. Eu estou vendo isso que vocês estão me devolvendo. E eu estou muito feliz com isso. Muito feliz. Por quê? Porque eu me vejo nesse crescendo, neste contínuo evolutivo que vocês estão apresentando. E nós vamos começar a apresentar agora o último dos quadrantes. Você não sabe o quanto você sabe. Porque agora você vai começar a colocar a mão na massa. Agora você vai ser cobrado. E nós realmente temos esta vida de pressão intensa. Principalmente por desempenho, por performance, por sucesso. Nós precisamos de uma coisa muito importante. Saber quem nós somos de verdade. Se você souber quem você é, você vai trabalhar em cima dos seus pontos fortes, você vai melhorar as suas fragilidades, as suas vulnerabilidades, e então você vai poder conseguir este equilíbrio que você precisa ter. Já que nós todos temos dificuldade, claro, nós temos dificuldades, muitas, inúmeras, mas chega num ponto que você fala, caramba, como eu já cresci, como eu já aprendi. E é isso, na verdade, a minha missão, o meu trabalho. Porque, como a gente falou da liderança situacional, do Hersey Blanchard, nós estamos chegando num ponto agora que é o último quadrante da liderança, que é o delegar, onde o líder não vai mais ser necessário, o líder não vai mais precisar investir nem em exigência para tarefas e nem em contatos
com os seus liderandos, porque estes já estarão preparados, já que o principal motivo é formar novos líderes. Então, estou contente. A gente teve algumas coisinhas que acontecem, né? Por exemplo, né, a gente está falando e a gente muda o microfone, a gente anda, e o microfone vai, o microfone vem. Isso daí a gente vai precisar ter esse controle. Sim. Tá? Outra coisa também, o colega conversando e os outros fazendo uma resenha aqui do lado. Gente, não pode fazer isso. Por quê? Porque o teu público, ele está de olho em tudo. Ele quer saber se tem uma linha pendurada. Ele quer saber se o teu cabelo tem alguma coisa, tem um bichinho. Ele quer saber tudo. E ele quer saber por que tem dois colegas conversando enquanto tem outro falando, explicando uma coisa. Então, o que eu posso dizer? Cada apresentação que eu vejo de vocês, está melhor. Cada apresentação que eu vejo de vocês, vocês estão mais preparados. Eu vi uma sábado e vi uma hoje. Então, eu posso dizer para vocês, eu estou muito feliz, estou contente, parabéns. Façam as nossas avaliações e eu vou interagindo agora com cada grupo. Fechou? Alguém quer falar alguma coisa? Então, eu só quero falar uma coisa. Eu quero falar obrigada. Eu estou muito feliz por vocês e vou dar a palavra para o Jonathan. Tinha mais coisa, mas não deu tempo. E eu também queria falar, sabe por quê? O que eu queria falar é que o Jonathan, ele fala um pouco, ele tem muita vergonha de falar, ele é muito tímido, e eu acho que eu sei qual é a carreira que o Jonathan precisa seguir. Eu não sei se ele vai aceitar. Não. Eu acho que o Jonathan pode ser um professor. Eu te vejo como professor, Jonathan. Um apresentador de TikToks. Pois não, Ju. Professora, teve uma parte do que você falou aí que eu achei muito interessante, que é quando a gente se depara com um desafio e a gente pensa assim, nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso. E aí, de repente, você vai se desafiando e quando você vai ver, você já está fazendo. Eu estava conversando com um amigo meu sobre isso quando eu comecei, é uma analogia meio besta, mas eu não sabia montar o cubo mágico. E aí ele falou assim, não, você vai aprender. Eu falei, gente, eu nunca vou aprender, isso aqui é coisa de uma pessoa fora da curva, de inteligente. E aí ele falou, não, isso aqui é prática. E aí eu comecei a montar e eu aprendi a montar. E de repente eu estava montando, e aí eu falei, nossa, uma coisa que para mim parecia impossível, hoje eu estou fazendo com facilidade. Então acho que isso ensina a gente a ter menos medo de encarar, porque todo mundo teve um começo, sabe? Todo mundo um dia não soube fazer aquilo que faz bem hoje, então a gente tem que parar de se cobrar tanto, assim, eu acho. E a gente precisa saber que a gente está melhorando cada vez mais, e esse teu exemplo é maravilhoso, porque cubo mágico é um desafio, né? Mas não vamos desafiar apenas o nosso cérebro intelectual, vamos também desenvolver as nossas capacidades de se colocar no lugar do outro, porque a gente está com muita dificuldade, a gente está com muita polarização, o outro abre a boca, você já está com raiva, você já quer estar contra ele, isso é uma coisa muito séria, né? Vamos tentar acolher, vamos tentar entender que aquela pessoa também tem dificuldades, como a gente tem, ela também tem dias ruins, ela também tem o ônibus que passou e que espalhou o barro na calça branca, a pessoa saiu logo de manhã. Existe isso, sim, e a gente precisa ter esse entendimento e também um entendimento muito importante. Então, a gente falou do intelecto, a gente falou do social, a gente precisa se alimentar direito, a gente precisa dormir direito, a gente precisa tomar bastante água, a gente precisa ter movimento, porque tudo que não se movimenta começa a enferrujar, e a gente precisa também entender que nós somos muito pequenos, nós somos minúsculos, nós somos grãos de areia, e a gente precisa sempre se conectar com algo maior, e a gente precisa estar o tempo todo sendo esta pessoa, porque nós não somos seres humanos, nós somos espíritos vivendo uma realidade humana, nós somos eternos, e a gente precisa ter isso em mente o tempo todo, porque do nada acontece uma coisa na nossa vida e tudo aquilo que a gente acreditava simplesmente desaparece, ou porque o teu pai morreu, ou porque tua mãe morreu,
ou porque teu irmão mais jovem morreu, ou porque você morreu. Então, é uma coisa que, pensem nisso. Eu quero que vocês tenham essa humanidade de vocês explorada, aflorada, e quero que vocês sejam boas pessoas. Não tem como eu ser um bom profissional sem ser uma boa pessoa. É isso sempre que eu quero transmitir para vocês. E aí sempre eu vou pegar muito no pé mesmo, porque esse é o meu trabalho, e eu sei fazer esse trabalho muito bem. Obrigada.